olhos fechados e as mãos no coração. Vamos falar com o Senhor agora. Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, meu Pai. Obrigado por mais esse dia, por essa oportunidade que não só o Senhor nos deu, como nós estamos aqui e estamos aproveitando ela. É a dádiva, é a chance, é a oportunidade que nós temos de fazer a Tua vontade, de atender o Teu chamado, de chamar a Tua atenção, de trazer para a nossa vida, meu Deus, a bênção do Senhor. E eu peço, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor derrame sobre nós essa unção, o Senhor que é o Todo-Poderoso, aquele que para quem não tem limite, não há limite. Para o Senhor, meu Deus, não há nada difícil demais, algo que alguém possa dizer é difícil. Isso não dá para Deus fazer. Isso não dá para Deus operar. Não há nada difícil demais para o Senhor. E eis-nos aqui, meu Deus, para crescer com o Senhor, para aprender do Senhor que é manso, humilde de coração. Eu te peço que o Senhor nos perdoe por todos os pecados que nós cometemos, todos os erros, as falhas, imprudências, inconsequências e tudo aquilo que nós pensamos, Senhor, que nos afasta do Senhor. Porque não é que nos afastou, o que nós pensamos nos afasta do Senhor. Porque o que afastava do Senhor há 1000 anos atrás, afasta até hoje. O pensamento errado, o sentimento errado, abrigado no coração, a atitude errada, tudo isso, meu Deus, afasta de nós o Senhor. E eu peço que o Senhor não só nos perdoe, porque nós sabemos que falhamos, que erramos e pedimos o Teu perdão, como também, meu Deus, nós pedimos que o Senhor esteja conosco, que o Senhor venha até nós, e que hoje, nessa noite, seja feita a Tua vontade, como aqui na terra, meu Deus, como é no céu. A vontade do Senhor é que nós tenhamos vida, e vida com abundância, é que nós tenhamos saúde, e que em cada área da nossa vida, que vamos bem, assim como vai bem a nossa alma. Eu peço, meu Deus, esteja conosco aqui. Só tem propósito esse culto se o Senhor estiver conosco. Nem nós queremos aqui. Nós não queremos a igreja. Nós não queremos esse lugar se o Senhor não estiver aqui. É como o céu. Nós não queremos ir para o céu por ser um lugar que nós supomos, meu Deus, como está na Tua palavra e acreditamos que é um lugar bonito, maravilhoso. Não, nós queremos ir para o céu porque o Senhor está lá. Assim como nós estamos aqui na Tua casa, porque ela é Tua. Porque nós sabemos, meu Deus, que aqui tem a Tua palavra, que aqui tem verdade, que aqui, meu Deus, vem e habita em nós o Teu Espírito. Eu peço que o Senhor nos conduza nessa noite, que tudo aquilo que vem, pensamentos, sentimentos, sensações, a sonolência, a opressão e todo e qualquer tipo de situação que vem para nos atrapalhar, para nos impedir, eu quebro agora, eu anulo, eu cancelo, eu destruo, eu desfaço, eu amarro esse mal que vem para roubar essa pessoa e impedi-la de ouvir e receber a Tua palavra. Ajuda, Senhor. Nós aqui não somos nada sem o Senhor, a começar por mim. Eu peço a Tua ajuda. Que aqui o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos guie, nos conduza e que nos abençoe grandemente. Muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado por nos ter chamado e nos ter trazido sãos até aqui. E eu oro, meu Deus, para que aqueles que o Senhor trouxe, que se renderam ao Senhor, que voltem, que saiam daqui e voltem muito melhores. Que o Senhor esteja conosco, nos guie, nos direcione, nos oriente. Cura, meu Deus, aqui nessa noite. Liberte, transforme e abençoe o Teu povo. Muito obrigado por tudo. Eu entrego esse culto e o andamento dele nas Tuas mãos. Peço que aqui eu diminua e o Senhor cresça e que todos nós sejamos abençoados. Em Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Amém
Vamos aqui para Lucas capítulo 5. Versículo 1. Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão: agora, vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas, por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco. E logo, os 2 barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado, assim como seus sócios, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão: não tenha medo. De agora em diante você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. A primeira coisa que a gente vê aqui é que tem eu não vou nem dizer que é uma coincidência, mas toda vez que Jesus entrou no mar, perceba que acontecia algum milagre. Jesus e a água é uma ligação muito sobrenatural, né? Toda vez que tem água e Jesus, algum milagre acontecia. Você percebeu isso já? É Jesus passar pelo mar, ele não ia navegando, ele ia andando. Jesus entra no mar que não tinha mar, lago, rio, enfim. Jesus entra num lago que não deu peixe uma noite toda. Eles disseram: trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Jesus entra, mas as coisas têm uma causa. O que é bom tem uma causa, o que é ruim também tem uma causa. E você pode até negar, você pode conseguir. Eu sempre falo, a gente não pode, se você ainda tem aquele estilo de vida que vive para convencer pessoas, você perde tempo. Sabe aquele tipo de pessoa que ela chama atenção, ela quer convencer as pessoas de que ela está certa, de que para ela é mais difícil, de que ela é melhor, de que ela sabe mais, ou de que tem algo com ela que é diferente. Isso é uma perda de tempo. A gente tem que chamar a atenção de Deus. E quando você chama a atenção de Deus, você vai ter recompensa de Deus.
Porque está escrito lá em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus, pois aqueles que dele se aproximam precisa crer que ele existe e que ele é recompensador ou galardoador daqueles que o buscam. Então não adianta, às vezes, na igreja, a gente está na igreja e ainda a gente tem essa mentalidade, talvez por falta de alguma coisa que não teve na infância, na juventude. Então ainda vive para, sabe, aquela satisfação moral, eu estou certo, eu fiz tudo. Igual o paralítico de Betesda, 38 anos, e ele estava ali ainda tentando mostrar, ninguém me ajuda. Eu quero, mas ninguém me ajuda. Você quer ser curado? Você veja que ele não respondeu, eu quero, estou aqui para isso. Claro! Ele disse, eu estou aqui esperando, mas quando as águas são movidas, ninguém me ajuda a entrar dentro delas. Veja que Jesus não fez a segunda pergunta para ele, que Jesus não estava ali para ele, se colocar daquela maneira, ninguém me ajuda, tal. Levanta, pega a tua cama e anda. Quem pegou a cama dele? Quando ele creu que ele podia, ele saiu da paralisia, ele saiu daquela condição de anos, porque ele não podia ter dito para Jesus, eu não posso pegar minha cama, eu não posso sair, eu não posso andar, eu não posso me levantar. Podia ou não podia? Não foi assim que ele vivia até então? Olha, como um repente, faça isso. Talvez até então você sempre disse para todo mundo, não dá, não dá, não dá, não é bem assim, é complicado, é difícil, não consigo, olha o tamanho disso, olha esse problema, olha essa pessoa, olha esse resultado, olha esse tempo, olha isso, olha aquilo. Pega a tua cama e anda. Levantou e foi embora, andando, carregando a cama. Porque Jesus falou e ele pegou aquilo. Eu acho isso fantástico, porque nós podemos na vida termos sido lentos, talvez para tudo na vida. E muita coisa que você já viu, já ouviu, já recebeu direção, você ter demorado, ou não ter feito, não fiz, perdi o tempo disso, perdi a oportunidade daquilo, e de repente agora, literalmente, você ouvir a palavra e dizer eu creio, e não apenas o ato de dizer eu creio, mas você tomar a atitude e viver e ver a glória de Deus. Isso pode acontecer, é o que nós estamos vendo. Olha para o caso aqui dessa pescaria, dessa noite. Não há noite que não se torne... Como é que está escrito? Não há noite que não se torne dia, manhã. Não há noite que não amanheça. Como é que foi a noite de Pedro e seus companheiros? Boa ou ruim? Ruim. Frustrante, decepcionante, triste. Aí vem Jesus. Primeira coisa, como é que estavam os barcos? Vazios. Isso é muito importante, gente. Quando você não tem resultado, não tenta cobrir as coisas. E aí volto num ponto que eu já bati hoje. Não viva de imagem. Sabe viver de imagem? Ainda está pesando para mim, que vejam, que saibam. Eu não sou, não tenho, não consigo, não consegui, não cheguei lá, mas pelo menos que vejam, pelo menos que alguém veja alguma coisa boa. Não. Como que estavam os barcos? Até todo mundo respondeu, não continuo o culto. Como é que estavam os barcos? Está vendo? Quando vocês querem, vocês fazem. Muda ou não muda? Vazios. Então, assim,
Por isso que Jesus pôde usá-los, entrar neles. Começa aqui. Por que tem gente que ainda a pessoa não vê, não vive a diferença? Porque o barco, o instrumento, o coração, a casa da pessoa, aquela parte da vida dela que não vai, que não anda, que não funciona, continua cheia. Sempre tem alguma coisa ali. Eu falo isso na quarta, no culto da vida financeira. Uma hora é um curso, outra hora, agora eu vou pegar um capital de giro, porque é dinheiro, eu vou injetar dinheiro aqui, ó. Agora eu trago um consultor, o cara que fez tal empresa ter resultados. Agora eu vou trocar tal peça, vou trocar tal ferramenta, agora eu vou fazer impulsionamento, agora eu vou fazer publicidade. Olha, eu tenho ouvido, eu não vou falar sobre a vida financeira, a área financeira, mas desde quinta-feira, no culto das colunas, eu tenho visto, seja nas colunas, no culto, seja no culto de domingo, em reuniões que nós temos recebido aqui, que a direção é: encha a tua vida com Deus. Encha a tua vida de Deus. Se preocupe, se ocupe em buscar Deus, se encher de Deus, porque aí tua vida vai crescer, vai prosperar. Então isso vale para você, para a tua mente, para o teu coração, isso vale para a tua boca, isso vale para a tua empresa. Eu já vi gente que se preocupou primeiro em colocar, pinta, troca a fachada, faz um investimento tal, traz o fulano agora que foi gerente em tal lugar, agora traz ele para cá que ele vai trazer os clientes, né? Aquele processo que banco faz muito, que tira um gerente de um banco, traz para o outro, para trazer a carteira dele, agora vamos movimentar, vamos encher, vamos fazer aqui um movimento. Você pode fazer isso? Pode, mas eu digo para você, conselho de ouro. Primeiro esvazia. Viu que não funcionou, não deu certo, seja qual for a área, estou falando, dando um exemplo da vida financeira. E aqui tem a ver com a vida financeira. Era a profissão deles, era a área de atuação deles. O barco estava vazio. Eles não colocaram força para esconder, para disfarçar. Joga uma lona desse barco aí. Joga qualquer coisa aí, pega a rede aí, joga no barco aí para dar uma disfarçada. Estava vazio. A Bíblia diz, ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios. Tem gente que Jesus está olhando, ó, eu não sei o que é o teu barco, teu coração, tua mente, não sei se é a tua empresa, não sei se é a tua casa, mas Jesus está olhando há tempo. Só quando ele olha, ele não vê vazio. Para ele poder usar, para ele poder entrar, para ele poder ocupar. Está cheio. Está entendendo? E cada hora é uma coisa nova. Aqui podia ter sido, Pedro, não deu, vamos pegar outra turma agora, põe outra turma aí, vai para o mar, vai para o lago, vai lá, vai para a pescaria, vai. Não. De verdade, não está funcionando o teu método, não está funcionando o teu jeito, não está funcionando com E presta atenção nisso. Aqueles não trocaram barco, eles não foram para outro lago, eles não usaram outra estratégia. E eu penso que está escrito, Jesus notou que junto à praia havia 2 barcos vazios deixados pelos pescadores que lavavam suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Pedro, seu dono, que afastasse um pouco da praia. Jesus está querendo, está olhando, procurando aqui lugar para ele entrar, para ele ocupar, para ele usar, para ele poder fazer mais.
Só que a ordem das coisas faz diferença. Não é a conta de multiplicação que a ordem dos fatores não altera o produto. Ó, o pessoal está craque na matemática. Agora vamos na fé também, em nome de Jesus. A ordem altera. No seu espiritual altera. E se não for a ordem certa, você está dando murro em ponta de faca, como disse o Senhor para, até então, o Saulo. Saulo, Saulo, duro é para você recalcitrar contra os aguilhões. Ele estava dizendo, você acha que você está lutando com quem? É comigo. Você não está lutando contra a igreja, contra pessoas, é comigo. Chega, já deu, né? Jesus, quando entrou, qual foi a ordem? Isso é importante. Primeiro, vamos fazer o quê? Primeiro, pensa em quem? Você ou no reino? Primeiro você pensa em você, na tua casa, na tua família, no teu trabalho, no teu dinheiro, na tua comodidade, no teu sustento, no teu desejo, na tua vontade ou no reino? É bonito, né, gente, falar, né? No reino. No reino. Mas, na prática, onde muita gente tem invertido essa ordem. Não, se sobrar tempo, não, se sobrar condição, se sobrar, eu estou cansado, não estou conseguindo pensar, não estou conseguindo raciocinar direito. Se sobrar tempo, eu busco a Deus. Se sobrar alguma coisa, eu busco a Deus. Não. E de manhã, 7 da manhã, eu falei isso. Não tem lugar, não espere, de verdade, não espera de Deus e nem dos homens compreensão. Tem gente que a cada dia tem uma nova, a cada dia não é um novo dia, nova oportunidade. Tem gente que repete mais um dia, mais uma frustração, mais um dia, mais uma decepção. Mas se decepciona porque quer, porque não faz a leitura correta da Bíblia. Vamos lá. Tem gente que está esperando compreensão. É o tal o sensível demais. Eu queria que vissem que eu estou fazendo isso. Eu queria que vissem que eu estou fazendo aquilo. Eu queria que vissem, olha o que eu fiz, olha. Deus vê. Diga, Deus vê. Diga, eu preciso crer nisso. Diga, não ver isso. Você tem que crer, não ver. Pede o pessoal desligar aqui, que está me atrapalhando, esses flashes aqui. Mas, vamos lá. Pedro, seus companheiros de Jesus. Pescaram a noite toda, não pescaram? Muita gente aqui, se fosse o Pedro, quando Jesus tivesse chamado, você pode afastar um pouco para mim aqui, para eu pregar? Muitos teriam dito, puxa vida, olha, pesquei a noite toda, estou cansado, trabalhei, dei duro, fiz tal coisa. Olha, falta de compreensão, né? Falta de tato, falta de sensibilidade. Jesus considerou isso? Considerou ou não? Não, considerou ou não considerou? Não. Você vem em algum momento, vamos aprender com isso aqui, gente. Isso aqui é para fortalecimento. Levanta a cabeça, levanta o olhar, não baixa o olhar, não. Eu esperava que fosse diferente. Não. Afasta um pouco o barco. Oi, Pedro. Bom dia. Como é que você está? Você está bem? Já tomou um café? Está tudo certo com você? Me preocupo com você. Você está bem para fazer isso para mim? Foi assim ou não? Não foi não? De quem que a gente está falando mesmo? Jesus. Tem gente que coloca umas coisas na Bíblia que é incrível.
Para muita gente, eu gostaria que algumas pessoas estivessem ouvindo agora, assistindo aqui. Porque um dia eu falei aqui, olha, tem muita coisa que eu faço por educação. Aí depois a bispa, 2 semanas depois, falou assim, ó, o cristão é educado. Aí tem gente que disse que não fazer algumas coisas, então era deselegância, falta de educação. E eu falei exatamente isso, tem coisas que eu faço por educação. Eu gostaria que essas pessoas dissessem o que Jesus era. Porque Jesus não teve tato, não teve, né? Sabe, como é que você está, Pedro? Tudo bem? Tomou café? Está bem, meu querido? Trabalhou muito? Está cansado? Não? Está disposto? Eu imagino assim, né? Pelo que está escrito, está sem acrescentar uma vírgula. Isso aqui está melhor. Afasta um pouco para mim aqui. Não interessa se trabalhou, não trabalhou, está cansado, não está. Acredite que eu vou pegar essa passagem, mas eu poderia ler umas 5, 6 aqui só na sequência. Acredite, Deus sabe, Jesus sabia. Isso aqui é ganho para você. Para Pedro. Está entendendo ou não? Isso aqui, meu filho, isso aqui é prêmio. Isso aqui é privilégio. Isso aqui é bênção na tua vida. Então, para abençoar alguém, você não tem que perguntar se a pessoa está bem ou não. Para levantar alguém, você não tem que perguntar se a pessoa está disposta. Não tem que chegar, bom dia, boa noite, ô meu fulano, tal, fazendo. Você tem que chegar com direção. Está entendendo? Afasta para eu usar. Eu acho, não está escrito, então ninguém pode dizer que eu estou errado. Mas eu acredito que não teve, afasta esse barco para mim, por favor. Afasta o barco para mim. Pedro disse? O que Pedro disse? O que o Pedro disse para Jesus? Não, ele não disse, ele fez. Aqui começou a mudança. Começou, não foi isso que mudou a vida dele. Mas aqui começou a mudança. E aqui começa a mudança da sua vida se você entende e aplica. Como começa? Parar com essa expectativa. O céu vai abrir, vai aparecer um clarão, Jesus vai me falar palavras maravilhosas. Alguém vai aparecer. Tal pessoa que me fez mal vai chegar, se humilhar, ajoelhar, chorar, pedir perdão primeiro. Tal coisa vai vir aqui, vai reconhecer tudo que eu fiz, que eu trabalhei, que eu agi, que eu dei, que eu doei, que eu falei, o quanto que eu perdi, o quanto que eu me doei e tal. De quem que é essa mentalidade? Te lembra alguém ou não? Na Bíblia tem uma pessoa que era desse jeito. Era. E mudou para o seu próprio bem. Quem que era assim? O rei das expectativas. Na verdade, ele era um comandante, mas era o rei das expectativas. Porque pensei, chegarei lá e o homem de Deus sairá, me dará honra, levantará a mão, estenderá a mão e colocar no lugar afetado. Naamã, seja curado. De repente sai um rapaz novo, um garoto, cara de não experiente. Meu senhor falou que o senhor quer ser curado, o senhor descer lá no Rio Jordão, se banhar 7 vezes. Deus abençoe. E aí? Expectativa alta. Ele só recebeu direção. Vamos associar aqui uma coisa a outra. Porque tem gente esperando da igreja, tem gente esperando de Deus o que Deus não tem compromisso em fazer. Deus não está comprometido em atender às tuas expectativas. Sabe, essa coisa emocional, vai ser assim, vai ser de tal jeito. Tem gente que está mais preocupada em como as coisas vão acontecer de que elas aconteçam. Não, porque eu quero que chegue alguém e veja
que eu sou trabalhador, que eu fiquei a noite toda, que diga, ô Pedro, trabalhador, trabalhou a noite toda, isso não importa. Trabalhou, passou a noite em claro, pescou, não pegou nada. Por quê? Porque estava no lugar errado, na hora errada, fazendo a coisa errada na companhia errada. Deus tem compromisso com isso? Hã? Não, mas eu pensei, pensou, então aprende a pensar certo. Aqui ele começou. Afasta o barco. Ele afastou. Ele serviu. Começou a servir a Jesus. Ali ele abriu uma porta para a vida dele sem precedentes. Isso é muito sério, gente. Porque às vezes na vida a gente não está vendo que nós estamos abrindo portas sem precedentes. E essas portas podem ser para coisas incríveis, maravilhosas, como Pedro fez. Mas também, às vezes, distraídos, anestesiados por emoções, nós podemos estar abrindo portas sem precedentes para o mal. Por uma omissão, por uma permissão, o sentimento e, principalmente, uma coisa que anestesia qualquer um, se isso for alimentado, é aquela sensação interna do eu quero muito isso, eu quero muito isso. Quanta gente que passa por cima da palavra que já sabe por conta do eu quero. Não, mas eu quero. Fulano, não, eu quero. Lembra do Aminon? Quem lembra quem é Aminon? Aminon é aquele filho de Davi que se deitou com a sua... Você não deve, você não deve, você não pode, ela é sua irmã. Mas eu quero. O eu quero passou por cima de tudo. E tem gente que, se pudesse voltar atrás, voltaria, por momentos de eu quero muito isso. Eu quero muito estar em tal lugar, eu quero muito fazer isso. Eu quero muito comprar isso, eu quero muito convencer as pessoas de que eu sou algo. Eu quero muito que vejam que eu tenho isso. A que preço, a que custo, a que situação. O Pedro não queria estar ali. Ele não queria voltar para o barco, cansado. É natural estar cansado depois de uma noite de trabalho? É natural, por isso que eu estou dizendo para você. Tem coisas que você tem razão. Quando você diz, eu fiz, trabalhei, corri, servi e tal. Mas você fez errado. Deus sabe a motivação e a intenção do teu coração. Ah, mas eu queria que reconhecessem. Não queira mais isso, que isso é uma perda de vida. Eu queria que vissem. Queira que Deus, quando você fizer algo, faz para Deus. Por isso você tem que fazer pela fé. Fazer com a expectativa em Deus. Não, eu sei o que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo? Estou fazendo o que Deus mandou. Eu sei onde eu estou onde Deus está comigo. Então minhas obras não serão queimadas. Minhas obras não serão perdidas, porque eu estou com Deus. Eu não entrei aqui sozinho, Deus está comigo. Agora, quando você entra num lugar que você sabe que Deus não está, não adianta você esperar que depois vejam, reconheçam, validem e até que Deus te recompense por aquilo. Não. Se o Senhor não edificar, quem sabe o resto do versículo? Se o Senhor não edificar, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar, em vão são as sentinelas que vigiam. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Quer dizer, não adianta, você entra em lugares que você sabe que Deus não está, você vai para obras que são obras da carne, que você não teve direção de Deus, que é na carne, não é no Espírito, é perda de tempo. Ah, mas o ímpio tem resultado. Quando ímpio você também tinha. Hoje você não é mais ímpio, então não adianta que você espere, não espere que Deus te trate como um ímpio. Porque Deus não tem o culpado por... Se você é culpado, é culpado.
Você sabe o que fazer, faça. Porque aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Aquele que sabe o que tem que fazer e não faz, ele não é inocente, ele é culpado. Esse é o nosso caso. Eu não tenho como falar algumas coisas para Deus, Senhor, eu tenho que falar, perdão, eu errei. Me perdoa, tem misericórdia de mim, não é porque eu sou bom, não é porque eu tive motivo, é porque eu errei, porque eu sou fraco, porque eu sou falho, porque eu sei o que fazer. Então não adianta, Senhor, o Senhor sabia. Não, o Senhor sabia que você sabia. Então, arrepende. Pede perdão e segue em frente. Essa aí não tem jeito mais, já falhou. E cada um aqui sabe até que ponto sabe. Até que ponto conhece. É igual quando uma pessoa vem fazer aquelas perguntas que tem duas opções, mas as duas opções são opções bem, sabe, difíceis de você responder. Sempre tem alguém que faz esse tipo de pergunta para mim, a pessoa, e aí? Eu falo, olha, as duas opções são difíceis, mas eu vou dizer assim, o que você tem inclinação aí dentro? O que você acredita que é para você? Ah, essa. Eu falei, então não vai. Então não vai, se está vendo que isso é errado, não vai por essa linha. Porque maldito aquele que se condena no que faz. Então até alguém pode falar para você, não fulano, isso aí não, mas se lá dentro você sabe, e não é à toa que acontece isso conosco. Se lá dentro você sabe de algo que aquilo não é para você, você pode ouvir do pastor, do bispo, do obreiro, não fulano, não, isso não é problema. Se você se condena, aquilo para você é mal. E a Bíblia diz que do mal você se afasta até da aparência dele. Amém, gente? Então é mal para mim. Não é porque alguém disse que não, que pode. Eu comigo tenho como mal. Não vou. Por exemplo, tem hoje, isso é meu, tá? É como eu acredito. Mas se alguém dissesse hoje, não pode beber. Bebe vinho fermentado, bebe cerveja, bebe cachaça, bebe qualquer coisa. Alguém pode dizer, pode subir nesse altar e dizer assim, não é aquela história, né, que falam, não é um problema você beber uma vez, um copo, uma dose. O problema é você beber muito. Eu sei comigo aqui dentro que para mim, conscientemente, beber uma dose é mal. Então alguém até pode dizer para mim que não. Se eu vou lá e faço isso, eu estou me condenando. Está entendendo? Não é porque alguém prega diferente. Eu tenho isso comigo, é uma convicção minha. Ah, mas se for só uma dose, para mim é zero. Não é bom. Não é algo que eu vi, por exemplo, Jesus fazendo quando eles orientavam os obreiros que ele não seja do vinho, que ele não se dê ao vinho, que não tome bebida fermentada. Um nazireu não bebia bebida fermentada. Se aquilo era uma característica de santidade que Deus exigia de um separado, e eu vivi uma vida inteira sem isso, por que agora eu vou me dar? Por que agora eu vou me abrir para isso? Está entendendo? Ah, mas alguém disse, não interessa o que alguém falou, eu tenho convicção. Então não abra mão da convicção que você tem em Deus, que é algo entre você e Deus, entre Deus e você, por causa de algo que talvez você vá ouvir em algum lugar. E com a internet, cada um vai falar uma coisa diferente. E tem pastores hoje, eu falava isso para alguém ontem, inclusive. Tem pastores hoje que são especialistas em falar o que você quer ouvir. Você começa a conversar com ele começa a te atender, ele vai fazendo uma leitura e ele percebe o que você quer ouvir. E ele te fala a resposta que você quer ouvir. Ele não vai falar daquela forma bem direta, mas ele vai falar o que você quer ouvir. Ele vai falar, vai dar uma floreada, vai dar primeiro uma complicada, sabe, aquela dificultada, e vai falar o que você quer ouvir. Isso é trágico.
Porque tem muita gente que está tomando decisões erradas desse jeito. Tem muita gente que tem o pastor ao contrário de Jesus aqui. E que está deixando de viver uma vida extraordinária. Pedro, como é que você está, Pedro? Não estou bem, não. Pedro. Você está afim de fazer a obra hoje? Não, senhor. Então deixa. Quando você tiver, a gente volta a conversar. Já pensou se fosse assim? Não. Já pensou se fosse? Foi assim ou não? Afasta o barco. Afastou. Primeiro, aí eu volto para a ordem. Palavra. A ordem faz a diferença. Primeiro, Jesus serviu o reino. Primeiro, ele pregou a palavra. Primeiro, ele fez a vontade de Deus. A palavra foi pregada e a palavra gera. A palavra é geradora de vida, de prosperidade, de paz. A palavra dá energia até mesmo. Eu já falei isso aqui. Pega um dia quente igual foi ontem. Qual que dia que foi quente mais? Não, foi quarta que foi quente, né? Ontem choveu o dia inteiro, né? Pelo menos aqui choveu. Quarta foi calor, aquele dia abafado. Fica falando a cada 15 minutos assim, ó, tá calor hoje, né? Tá calor hoje, tá quente hoje. Você acha que fica mais calor ou fica mais fresco? Fica mais calor. O clima continua o mesmo, a sua sensação térmica aumenta. Tá calor, tá calor. Eu assisti uma pesquisa uma vez de um japonês que colocou pessoas no mesmo lugar, tal, da mesma idade, e fez essa experiência. E num lugar, as palavras iam sendo faladas e a cada tempo a pessoa interlocutora ia falando. Né? Mesma coisa. Está um calor aqui, né, gente? Então, não sei o que é lá. Nossa, mas vocês não estão com calor? E começou. Daqui a pouco, mais da metade das pessoas estavam se abanando. Entendeu? E na outra sala, tudo igual, todas as mesmas condições. A pessoa não tocou em nenhum momento naquilo, só falou de outros assuntos. Ninguém se abanando. O que será que aconteceu naquela sala lá? Isso tudo controlado, ambiente controlado, temperatura em todo o tempo e tal. E aí eles pegam e foram vendo que quando o pessoal começou a se abanar, né, aquela sensação de calor, foi ficando mais quente. Porque nada gera mais calor do que o próprio ser humano. Né? Então imagina a pessoa já naquela sensação, está calor, né? Está calor, né? Tal. O que você fala tem poder sobre você. Uma pessoa que fala de vida, de saúde, de alegria, de paz, ela tem uma vida. A pessoa que reclama, murmura, fica o dia inteiro falando mal, ela tem outra vida. Isso, alguns aqui, infelizmente, podem até comprovar. Minha vida, quando eu reclamava, era uma vida ruim, era uma vida doente, era uma vida triste, era uma vida vazia, eu ficava buscando valores em coisas, em pessoas. Hoje não. Hoje eu falo de Deus, eu falo de alegria, eu falo e eu uso a minha boca para construir. Eu ouço Deus e eu repito Deus. Eu não fico repetindo qualquer pessoa, qualquer coisa. O que Deus fala, eu falo também. O que Deus não fala, eu peço a Ele, eu consulto a Ele, eu busco a Ele. E assim tem que ser, igual foi com Deus e o Ezequiel no Vale de Ossos Secos. Poderão viver esses ossos, filho do homem? Tu sabes. Profetiza sobre os ossos. Ossos, se juntem. Ossos, criem nervos. Ossos, criem carne. Ossos, criem pele. Deus mandou. Aqui foi a mesma coisa. Jesus pregou, serviu. A tua vida tem que primeiro servir a Deus. O barco que não deu certo, que voltou vazio, tem que ficar vazio. Para dar lugar a Jesus, para servir a Deus, não é para se servir daquilo.
Porque primeiro Pedro serviu a Jesus, e Jesus estava servindo o reino, pregando para as pessoas. Ele estava pregando para todos, inclusive para Pedro. Mas até aquele momento nada foi prometido, nada foi ali garantido para Pedro, ele só estava servindo. Servindo a Jesus, servindo o reino, servindo a Deus. Quando Jesus terminou de falar, quer dizer, você começa a fazer algo para Deus, faça até aquilo terminar. Você está ouvindo ou não? Começou, vá até o fim. Começou, assumiu um propósito, fez um voto, falou para Deus, Senhor, eu vou fazer isso, eu vou para a igreja, Senhor, eu vou fazer a obra, Senhor, eu me comprometo com isso, Senhor, eu vou fazer tal coisa pelo irmão tal, porque o Senhor mandou, Senhor, eu vou estar tal horário na tua casa, Senhor, eu vou jejuar por isso, Senhor, eu vou ser um dizimista, Senhor, eu vou ofertar X, Senhor, eu voto isso com o Senhor. Não sei o quê. Mas se você assumiu algo com Deus, a Bíblia diz, quando você assume algo com Deus, vai até o fim. E quem te dá o fim? É Deus. Você não vê acontecendo aqui, Pedro dizendo, já terminou, Senhor? Já terminou? Tem gente que é assim, né? Vem para o culto, igual agora, que vai dando 8 horas já. Não dá para eu sentar aqui, né? Mas tem gente que você vê que na cadeira você percebe, né? Aquele, sabe? Sabe a perna que a pessoa começa já? Puxa, não vai terminar? Aí meio segundo depois, começou, termina, mas deixa Deus terminar. Não faz as coisas de Deus por fazer. É o que eu falo, eu gosto. Eu queria ter a igreja cheia agora. Queria ou não queria? Queria, claro que sim. Mas eu quero quem quer estar aqui. É bom você ter pessoas que estão aqui. O que eu quero dizer que estão aqui? Não o corpo apenas está aqui, mas a mente. Você vê que a pessoa está distraída, está olhando do lado, está, sabe? É aquela questão, levanta, sai, vai, levanta, sai de novo, aí vai lá no fundo. Ai, quando você faz uma pergunta, a pessoa está olhando de lado, nem, opa, o que foi que perguntou, tal. Porque não adianta, aí depois vai falar, eu fui no culto, não senti nada. Então, eu não sei, sabe, eu não entendo a palavra. Não. Não é a palavra que não é entendida, é a pessoa que não está aqui com integralidade. Tem que ser igual Pedro. Jesus é quem termina. O culto, deixa que o pastor termine o culto. Não precisa você querer antecipar o término dele. Está entendendo? Deixa que ele termine o culto. Isso vai demorar 1 hora, 2, 3. Mas 3 horas. 3 horas de culto. Se for 4. Quer dizer, para Deus não pode ser mais longo? Qualquer outra coisa na tua vida pode ser. Para Deus, não. Não, mas tem que terminar. Meu pai me falou isso uma vez. Sabe por que eu não vou na igreja? Eu falei, não. Porque o culto não termina no horário. Eu falei assim, o senhor tem que ler direito. Como tem que ler direito? Eu falei assim, onde está escrito que o culto termina em tal horário? Porque tem horário, não tem, nos cultos? Está escrito horário, não está? Qual o horário do culto? 19 às... 19 às... Tem horário para terminar. Não tem horário para terminar. Pode demorar 1 hora, 1h30, 2, 3, 4. Por que as coisas de Deus têm que ter horário e as outras coisas na nossa vida podem correr e discorrer? Quando uma pessoa vem falar comigo, porque o culto tal... Antigamente ainda, eu já falei aqui que uma das mudanças na minha vida é que hoje eu pago pela paz, então eu não discuto mais, entendeu? Mas antes a pessoa, porque o culto terminou tal horário, tal, eu falava, quando você vai em tal lugar, quanto tempo você fica?
Ah, não dá para saber. Por que aqui tem que dar? Quando você vai fazer tal coisa, igual agora, a época, né? Tem os da vacina. Você vai tomar a vacina às vezes, eu vejo de sábado, igual passo, tem um posto aqui perto. Eu já saí para fazer visita, passei no posto, vi gente na fila, passei 3 horas e pouco depois, vi a mesma pessoa em outro lugar da fila. Não tem hora. A pessoa vai no shopping, às vezes fica meia hora só para estacionar. Quem sair agora, de hoje, dessa semana para frente, depois do dia 15 de novembro, sempre é. Quem for na 25 de março, quem for no Brás, quem for nessa região central, você tem hora para chegar, mas não tem hora para voltar. Enfrentar filas quilométricas, gente encostada ali, ó. Mas claro, um encostado no outro, que eu falo, né? Na 25 de março, o isolamento é o mínimo, você está encostado em 4 pessoas. Mas você estando de máscara, você está protegido. Que eu falei, a máscara para o vírus é igual uma placa de sinalização para nós. Quando você está na rodovia, você está andando ali a 120, tem uma placa a 110, o que você faz? Você vê um radar depois da placa, o que você faz? Pisa no freio, né? É igual a máscara para o vírus. O vírus, ele vê você de máscara, ele, opa! Essa pessoa não. Até que provem o contrário, é assim, né? Que tem tanto lugar aí que você vê a pessoa... Tipo, eu não entendo, igual ônibus. Em algum momento da pandemia, deixou de ter ônibus? Metrô, deixou de ter? Hã? Sabia que boa parte das pessoas que trabalham na saúde usam transporte público? Quando eu falo boa parte, estou falando da maioria. Essas pessoas estavam protegidas naquele lugar enclausurado, fechado. Igual boa parte da frota de São Paulo, são ônibus que têm ar-condicionado, quer dizer, não tem ventilação. Mas as pessoas lá dentro, de máscara, estavam protegidas. Estavam. Hã? Você acredita que elas estavam protegidas? Então, tem coisa que as pessoas ouvem e elas acreditam. Aí a pessoa, ela quer colocar regra, ela quer colocar limite, ela quer colocar a palavra ou os instrumentos de Deus, as ferramentas de Deus, ela quer colocar prazo, ela quer colocar regra, ela quer... É o famoso legalista. Então vamos aprender com Pedro. Pedro não reclamou. Pedro não disse não. Pedro, apesar de ser sentimental que ele era, na verdade ele era emocional, desculpa, não sentimental, ele era emocional. Impulsivo. Muitas vezes a gente vê que as emoções se anteciparam ao espírito, como muitos de nós ainda têm isso. Ele podia ter, o senhor podia ter perguntado, não estou bem hoje, não estou no meu melhor dia. Não, ele fez. Isso é fé. Às vezes você é tocado, você é despertado a fazer algo, levantar na madrugada. Aquele dia que você é tocado, vai para a igreja hoje, vai lá. Olha, faz isso, para tudo agora, vai orar, vai orar, vai perguntar tal coisa para Deus. A gente precisa acreditar que Deus não está enlatado, não, que aquela coisa protocolar, vai ser de tal jeito, vai ser de tal forma, vai ser assim, vai acontecer tal... Não, esse é tocado, faz isso. Mas não faça para alguém ver, para alguém saber. Fulano, sabe aquela história, eu vou orar, eu vou jejuar. Não, é algo entre você e Deus. Eu não tenho dúvida que quando Jesus falou, afasta o barco, o Pedro não viu, não ouviu um homem comum, aquilo mexeu com ele por dentro. Não foi a voz de Jesus, que a gente nem sabe qual era o timbre, o tom, mas foi algo interno dele. Eu vou. E foi. Não ficou com explicação, não ficou trazendo para si atenção, senhor tal. Ouviu a palavra. Esperou Jesus terminar, não sei quanto tempo Jesus gastou aqui pregando. Se foi 10 minutos, foi meia hora, se foi 2, 3, 4 horas, não sei. Tinha uma multidão ouvindo.
Imagina a ponto dele depois não se fala mais da multidão. Quer dizer, então deu tempo das pessoas irem, se dispersarem, se locomoverem. E ele ali, no barco, com Jesus. E aí Jesus terminou, está escrito, quando terminou de falar, disse a Simão, agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Aí o Pedro registrou, Senhor, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Isso aqui é espírito. Mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Que é o que eu estou falando para você. Isso aqui não foi algo comum para ele. Porque isso aqui foi a briga da carne com quem, gente? Isso aqui é o que a gente vive rotineiramente. É a carne, e às vezes a carne ela se manifesta pela alma. Eu já falei, assista um culto de fevereiro de 2020, que a bispa fala, o governo da alma. Ela explica o que é carne, o que é alma, o que é espírito. E ensina pela palavra que quem deve governar a nossa vida é o espírito. O espírito tem que governar a alma, e não a alma tem que ser o governo do nosso corpo, da nossa vida. Então aqui era o Pedro, trabalhei, já fiz, já sei, mas o espírito do que ele ouviu, eu tenho que ir. Eu tenho que fazer isso. Às vezes o que a gente ouve, pelo que a gente aprendeu na vida, é uma expressão assim, no lugar do Pedro. Eu tenho que arriscar. O que eu estou sentindo aqui não é por acaso, eu tenho. E não adiantaria ele, deixa eu perguntar para os outros, deixa eu ver, não, é comigo aqui agora. Eu sei o que eu fiz, que eu trabalhei, eu fiz o meu melhor, eu dei duro. E ele disse para Jesus, mestre, trabalhamos duro, damos duro a noite toda, mas porque é o Senhor quem está dizendo isso, vamos lançar nas redes. E lançou. Quando ele lançou, a Bíblia diz que as redes quase se rasgaram, que os barcos quase afundaram, quer dizer, eles não estavam preparados para tudo aquilo. E veja bem, eles tiveram a melhor pescaria de toda a vida deles, com o mesmo barco, os mesmos barcos, no mesmo lugar que era o Lago de Genezaré, as mesmas pessoas. Qual foi a diferença? Ouvir a voz do Espírito, que no caso deles, Jesus deu a direção. Hoje nós ouvimos a voz de Jesus pela palavra. E você não ouve a voz de Jesus para falar alguma coisa para alguém, para dizer, fulano, fulana, é isso, é com você. Não é para aparecer, não é para chamar a atenção das pessoas, é para crescer em Deus. É para ter as tuas próprias experiências. E avançar. Eles tiveram uma pescaria como eles nunca tiveram. E olha que coisa mais incrível. No auge, no ápice da vida financeira deles, o que eles fizeram? Foram mais sábios do que nunca. Por isso que a Bíblia diz, né? Jesus disse. A Bíblia não, Jesus disse. Ao que tem, mais ainda lhe será dado. Mas ao que não tem, até o pouco que lhe tem, lhe será tirado, tomado, arrancado. Porque no momento que o Pedro, que os seus companheiros, no mínimo o Tiago e o João, que estavam junto com ele, tiveram o maior resultado da vida deles, eles tomaram decisão que lhes deu ainda mais. Eles ficaram mais ricos? Não. Eles ficaram mais ricos no sentido geral, porque eles escolheram Jesus.
Porque o que eles começaram a fazer, eles não pararam. Eles deram energia, eles deram tempo, eles deram trabalho, eles deram serviço, eles serviram, eles deram ferramentas, eles deram o que eles tinham. E eles viveram coisas incríveis. Eles não pararam de dar mais. Que aí o resultado que eles receberam, eles deram. Não, vamos abrir mão do resultado, porque eu quero a fonte. Eu não quero só o resultado, eu quero a fonte. E essa foi uma atitude espetacular deles. Porque eles deixaram aquilo que eles tinham acabado de viver, ou seja, então eles não se apegaram, então agora eu posso ficar rico pescando, eu posso pegar muito mais. Não, eles entenderam. Não é o mar, não é o dinheiro dos peixes, não são os barcos. O segredo está em seguir a direção, e a nossa direção é Jesus, como a direção deles era Jesus. Eles seguiram a direção. Tem gente que já viveu coisas incríveis, mas não continuou seguindo a direção. Se prendeu e se apegou apenas ao resultado, e o resultado acaba. O resultado acaba. A gente tem que fazer igual fez aquela viúva. Foi lá Eliseu, o homem de Deus, meu marido morreu, só tenho dívida, só estão querendo tomar meus filhos. O que eu faço? O que você tem em casa? Só um pouquinho de azeite. Vai lá, pega vasos emprestados, entra na tua casa, fecha a porta, derrama o azeite que você tem nesses vasos. Ela fez. Quando ela fez isso, ela teve resultado? Teve ou não teve? Até todo mundo respondeu, eu não continuo. Teve ou não teve? Maravilha. Teve resultado. O que ela fez? Voltou no homem de Deus e perguntou: o que eu faço agora com o resultado? Paga as suas dívidas e viva do resto. Se ela não tivesse tido direção, ela podia ter fracassado ali. Mas ela não se apegou ao resultado. Ela continuou seguindo a direção da fonte. Quem que era a fonte dela? O Eliseu, que tinha a vida com Deus. Você está entendendo? Hoje não é assim que é um Eliseu. A gente tem vida com Deus. E a gente precisa da palavra. Então, quantos que, eu fui curado? Agora não preciso mais de Deus. Agora meu barco está cheio, minhas redes agora estão se arrebentando, já tem bastante. Que aquela mentalidade daquele homem que plantou, encheu 2 celeiros, agora eu vou comer, vou dormir, vou folgar, agora acabou, está tudo certo. Louco, essa noite pedirão a sua alma. Não se apega ao resultado, se apega a Deus. A fonte dos resultados, das bênçãos, da paz, da alegria. A fonte de vida, de cura. Quantas pessoas que, enquanto não tinham saúde, tinham uma devoção a Deus. A partir do momento, a bispa conta o exemplo, acho que é Filipe o nome dele, do rapaz que chegou na igreja com HIV e estava definhando já. Eu lembro desse rapaz. Eu lembro de ver a cena de alguém tirando ele de dentro do carro, trazendo para a igreja. Ele ficou no fundo e na hora da oração, trouxeram ele, que ele não aguentava andar, levaram ele para frente. Ele recebeu a oração. Depois de uns dias, a gente já viu ele chegando, andando, já bem mais forte do que ele estava. Deu um tempo, se perdeu no mundo. E deu um tempo maior, morreu. Trouxe o exame, fui curado, está aqui o antes, está aqui o depois. Mas cadê? Essa foi a sabedoria do Pedro, dos seus companheiros. Não é o dinheiro da pesca, não é o resultado, não é essa amanhã, é Jesus. Você não pode perder Jesus de vista, a direção dele. Todos os dias o teu questionamento tem que ser esse. Onde está a minha vida em Jesus? Onde está Jesus na minha vida? Não está? Então deixa eu me voltar para ele. Cadê Jesus aqui? Não estou vendo Deus, não estou vendo Jesus na minha vida. Opa, então tem alguma coisa errada. Com ele, não comigo. Deixa eu me voltar, porque de repente ele me abençoou tanto. Ele colocou coisas na minha vida que eu não tive sabedoria, eu não tive temor, eu não tive ali a atitude, eu não tive a reação certa e eu permiti que isso me desviasse.
Não deixa que as coisas, que os resultados, que as pessoas, que o próprio Deus colocou no teu caminho te desviem. Que o orgulho, agora pelo que você tem, pelo que você alcançou, pelo que você conquistou, te desviem dele. Jesus disse para eles, quando Pedro, não, Senhor, se afaste de mim que eu sou pecador, ele disse, não tenha medo. Não tenha medo. Você vai se tornar pescador de gente. Veja, ele não disse não. Quando chegou lá, de novo, ele largou tudo e seguiu Jesus. Eu falava hoje cedo, quem é de São Paulo sabe o que é isso. A bispa usa uma expressão que é assim, quem age mais, erra mais. Tá certo isso? Mas acerta mais também. Porque age mais. Então, uma pessoa que ela tem mais atitude, que ela é mais ativa, ela erra mais. Isso é matemática, mas ela acerta mais também. E não é por acaso que Pedro foi quem ele foi, que ele se tornou quem ele se tornou, e isso pela autoridade e palavra de Jesus. Pedro errou mais que os outros discípulos? Quantidade, gente. Não intensidade. Quem errou mais foi Judas. Mas quem errou mais vezes? Quem errou mais vezes? Pedro. Mas também acertou mais vezes. Porque ele agia mais. Pedro aqui, ele agia mais. Tanto que se o pessoal for colocar título nesse culto depois, vocês podem colocar aí, alguém anota para mim na produção, que o pessoal depois vai me perguntar o nome. Pode colocar Pedro, vírgula, o puxador. Quem sabe o que é um puxador aqui? Só para saber, quem é de São Paulo aqui? Há mais de 10 anos. Quem está há mais de 10 anos em São Paulo? Puxa vida, gente, vocês não sabem o que é um puxador? Puxador é aquele, geralmente é homem, né? Agora tem mulher também. Mas é aquele rapaz que você vai nesses centros populares, onde tem comércio, muito comércio, e você passa, está o rapaz lá gritando alguma coisa. Então, água gelada, tal, celular, roupa, camiseta, calça jeans, camisa, não sei o que, tal. Então, aí você está meio perdido, você faz assim, ó. Fala assim, está procurando o que, senhor? Está procurando o que, senhora? Tal. Aí você solta, sem querer, na pressão, você fala assim, a calça. Ah, vem aqui, calça, eu vou te levar onde tem a melhor calça aqui. O que ele faz? Ele puxa. Por isso chama puxador. Entendeu? Ele te puxa para a loja. E não é por acaso que tem muito disso aqui. E eles não fazem isso de graça. Dependendo do lugar, eles cobram porcentagem. Quando ele chega e traz a pessoa, o dono da loja tem que dar para ele X, porque ele trouxe o cliente lá. Principalmente em galerias que tem aqueles corredores com muitas lojas, que algumas pessoas nunca chegariam naquelas últimas. Quem faz chegar? O puxador. Que ele pega a pessoa lá na calçada, pega a pessoa na rua, às vezes pega a pessoa no outro quarteirão e leva ela até aquela pessoa. O que o puxador faz? Ele age. Ele age mais. Ele tem aquela ousadia de falar, de perguntar para a pessoa. Eles ficam olhando para as pessoas e quando ele vê a pessoa indecisa, olhando para um lugar que ela não sabe, né? Aí ele fica olhando para a pessoa, olhando onde tem camisa, ou olhando onde tem o MP3 lá, ele já deduz, MP3, isso vem aqui que eu te levo. Isso aqui foi o Pedro. Pedro, você vê o ministério todo de Jesus, ele agia mais. Por que você acha que ele foi colocado como cabeça, como líder da igreja? Porque ele agia. Ah, mas ele errou. Ele errou, mas ele agia. Ele era o que vencia o medo, porque quem age vence algum medo. É igual quando eu faço uma pergunta, você responde, mas responde errado. Você agiu. A gente, às vezes, quando tem dúvida, não tem medo de errar. Ah, e se eu falar errado? Mas você respondeu. E é esse o propósito, você vença isso. Eu vou responder o que eu acho, o que eu penso, a resposta que está aqui no meu coração. Pedro era assim.
Pedro, sei que isso aqui, Senhor. Pedro faz isso. Estou indo. Pedro é como aquele que o Davi falou. Quem for o primeiro a atacar ali a fortaleza de Jebus vai se tornar comandante. Joabe foi lá e atacou. E ganhou. Na época não tinha formação, formatura, concurso. O concurso era atitude. Quem for, vai. Quem vai, ganha. E é isso que tem que acontecer. O Pedro foi. Pedro, afasta. Estou indo. Lança a rede. Eu vou jogar, o Senhor que está falando. Pedro, você vai se tornar pescador de gente. Chega na praia, nunca mais eu pesco. Atrás de Jesus. Às vezes a gente pensa, tinha que ter um protocolo, tinha que ter ali uma unção na cabeça dele, tinha que ter algo. Ele teve atitude. Atitude para Deus é fé. Você está entendendo? É fé, é isso que Deus quer. Que você quebra esses bloqueios, esses pensamentos, que você na tua casa seja um puxador. Mas vão falar, mas vão ter que se render às tuas obras. Tem coisa que eu não sei, faça o que você sabe. E se eu errar? Se a tua intenção for boa, esse erro ainda vai ser usado para o teu crescimento. A experiência vai te fortalecer. O que você não pode é fazer o que você sabe que não deve. Eu sei que eu não devo mentir, eu sei que eu não devo enganar, eu sei que eu não devo trair, eu sei que eu não devo blasfemar contra Deus, eu sei que eu não devo me voltar para as velhas práticas. Eu sei que eu devo ouvir a Deus. E crer é agir segundo o que Deus me falou. Então eu vou agir. Eu vou ser um puxador dentro da minha casa, lá no meu trabalho. Mas puxador não é ser o religioso empolgado, o barulhento, que não tem fruto. Ninguém quer esse tipo de gente perto, nem Jesus. Lembra quando veio aquela moça dizendo? A gente já fez essa palavra daquela moça que vinha dizendo eu lembro agora se era o Paulo, se era o Pedro, agora está em Atos. Estes são santos homens de Deus. Estes são santos homens de Deus. Para, eu repreendo esse demônio agora que está falando na boca dessa moça. O que ela estava falando era verdade ou mentira? Verdade, mas a intenção dela não era boa. O espírito que estava nela não era bom. Foi repreendido e ela que dava lucro para os seus senhores, parou, porque ela tinha um espírito de adivinhação. E ali eles tiveram problemas. Então, não é para você ser aquele religioso empolgado, que fica com um barulho, sabe? Falando de versículos e palavras fora de contexto, se colocando como uma pessoa acima das demais, numa santidade que você ainda não construiu com Deus. Não. É obra. É obras como a de Pedro para servir. Sai na frente com obras de convicção. Ninguém acredita, ninguém sabe o que eu estou fazendo, mas eu sei. Está aqui dentro e eu estou fazendo. É bem como Pedro. Pedro às vezes tem essa imagem do impulsivo, empolgado, mas não barulhento, sem propósito. Não, Senhor, eu deixo que eu vou no barco. Serve, está ali servindo. E se nós não vivemos para servir, nós não servimos para viver. Você já ouviu isso aqui nesse altar, a bispo já falou essa frase. Se você não serve para viver, se você não vive para servir, você não serve para viver. Então, que cristão que você é? Talvez fala para as pessoas, fala de amor, fala de doação, fala de Jesus, fala disso, mas não serve. Quando vem algo à tua mão para fazer, você não faz. Você às vezes não estende a mão para ajudar alguém, não dá um conselho para a pessoa que você sabe que está vivendo o pior momento da vida dela, não ajuda, não tira de você para ajudar. Que servo, que pequeno Cristo, que é o significado de cristão que você é. Pedro não falou, não prometeu, ele fez, ele agiu, ele puxou a fila. E veja que ele fez
seus sócios e companheiros foram atrás dele fazendo também. E esse é o tipo de pessoa que nós temos que ser, com atitudes que puxam outras, que levam outras, que fazem pessoas terem resultados extraordinários, maravilhosos, e que desses resultados vamos para outros. Ele viu a pregação, foi para águas mais profundas e depois foi para o ministério do qual ele fez história. E ajudou Jesus Cristo a fazer história na vida de milhares de pessoas diretamente. E até hoje, bilhões de pessoas indiretamente. Porque nós estamos aqui falando de Jesus, mas também estamos falando de Pedro. Ele é um exemplo para nós. E nós temos que pegar exemplos como de Pedro, sairmos da passividade, quebrarmos os protocolos e começarmos agora a agir onde não estamos agindo, a fazer o que não estamos fazendo e principalmente fazer no sentido de servir. Servir a Deus, servir Jesus, servir o próximo com a palavra que nós temos recebido e assim fazermos a diferença como ele fez. A atitude dele, o dizer sim, silenciosamente, sem sim, Jesus, eu vou fazer, tá? Não, estou indo, estou afastando o barco já. Lança a rede, Senhor, eu já pesquei, mas o Senhor está dizendo, estamos indo. Lança a rede. Oh, maravilha, eu sou pecador. Ser pescador de homem. Amém, estou largando tudo, estou seguindo o Senhor. É atitude, é obra. Porque isso é a fé que Deus quer ver em cada um de nós. Coloque-se em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados e as mãos no coração. Você pode agora, como Pedro, decidir ser um puxador também. Decidir, não vou mais ficar parado, esperando as coisas, esperando. Ou já taxar coisas como isso aqui não dá, não tem jeito, não dá. Quantas pessoas que hoje ouviram essa palavra? Na verdade, essa semana, desde quarta, que nós estamos aqui com essa palavra, quantos que ouviram já e que barcos, lagos, redes, que até então não tinham dado certo. E que eram tratados como o problema. Foram usados novamente, agora sob a direção de Jesus. O problema não era o lago, o problema não era o barco, o problema não era o mar, não era as redes, não eram as pessoas, o problema era a fé. E se o problema for a fé, então dê uma resposta de fé para Deus. Como disse o Senhor para Tomé, pare de duvidar e creia. Pare de duvidar e creia. Você só tem crido no que tem visto? No que tem assistido? Você não precisa crer que eu estou aqui no altar. Eu estou mesmo. Você está vendo isso. Você não precisa crer que está vestido. Você está mesmo. Agora você precisa crer em direções como essa que Pedro recebeu. Vá para onde as águas são mais fundas e lance as redes para pescar. Jesus deixou claro, lance as redes para pescar. E aquilo foi um conflito. Eu creio que tem muita gente em conflito aqui hoje, que o Senhor Jesus está dando direção. Vence o conflito, seguindo a minha direção. Não vai fazer o que você sempre fez. Não repete o que você sempre falou.
Não vai de novo fazer da mesma maneira que você sempre fez. Não, faz o que eu estou falando. Lance a rede pela fé. Porque se fosse pelo Pedro, pela lógica, primeiro, eles não teriam lançado. Eles já sabiam como estava aquela situação. Segundo, se eles lançassem, iriam para outro lugar. Terceiro, a maioria das pessoas ia dizer e tentar convencer Jesus: eu estou cansado, já deu por hoje. Hoje não é cômodo. Não estou no meu melhor dia. Quantos que deixam? É o que eu disse. Se Jesus chegasse, como é que você está? Não está bem? Deixa para outro dia. Às vezes é o que você está querendo. Você quer isso do pastor, você quer do obreiro, você quer do teu cônjuge. Que ele te entenda. E às vezes Deus usa a própria pessoa para tirar de você algo maior. Uma atitude nobre. A atitude mais nobre que a gente tem é de fé. É a atitude que supera a força e o limite do corpo, que supera a nossa mente viciada em fazer sempre a mesma coisa, em revidar da mesma maneira, em devolver as palavras que recebeu. Creia! Se entregue a Jesus para fazer do jeito dele e não continuar fazendo do seu jeito, repetindo as mesmas coisas, as mesmas expressões. Reclamar do mesmo jeito. Ao fim de resultados decepcionantes como o dele, já questionar toda a vida. Então, será que é para eu estar aqui mesmo? Será? Será que era isso mesmo? Será que é assim mesmo? Será? Por que Deus fez isso comigo? Por que Deus deixou? Eu orei, eu pedi, eu clamei, eu estou na igreja, eu faço isso. Por quê? Viva! E fique atento à próxima direção. Não fica lamentando o que você fez até aqui. O que não deu, o que não aconteceu, por que está assim. Fique atento, porque se você ficar aí ruminando o que não deu, o que não aconteceu, você vai deixar de ouvir a próxima direção. Ah, você falou ruminando. Ruminar, eu sei o que é. É isso aí. Tem gente que tem feito isso na mente, ruminando. Fica trazendo de volta aquilo que não te agrega nada, aquilo que não levanta, não ajuda. Então fica atento à direção de Deus. O que o Senhor tem, Senhor? Vamos pescar. Vamos ouvir a palavra. Esvazia o teu barco. Não adianta ficar escondendo, camuflando, disfarçando, tentando mostrar para as pessoas: tá tudo bem. Não, viu, meu barco tá cheio ali, tá vendo aquelas redes ali? Eu só cobri. Não, tá vazio. Tá vazio para Jesus entrar. Tá vazio para a próxima vez. Tá vazio para a próxima viagem. Tá vazio para uma nova experiência. Não está cheio não, está vazio mesmo. Porque é vazio que Deus entra, o coração vazio, é a mente vazia, é a boca vazia, é aquele ambiente vazio. Agora entra, Senhor. Até então tinha muita gente, tinha muito apoio, tinha muita condição, agora está vazio, agora o Senhor entra. Igual o exército de Israel contra os midianitas, 32 mil. Tem muita gente com você, Gideão. Fala que quem tiver com medo pode ir embora. 22 mil foram. Daqui a pouco desce até as águas ali, que vocês vão beber água, vou fazer uma separação. 9.700 foram embora, ficaram só 300. Agora sim. Agora é o suficiente. Precisa esvaziar. Esvaziar de conceitos, de achismos, de hipóteses. Esvaziar.
para Jesus entrar. Porque ele vai notar que está vazio, igual aconteceu aqui. Notando que estava vazio os 2 barcos, escolheu um e pediu: afasta para eu pregar. E a ordem dele foi obedecida. Ah, hoje não dá, estou cansado, pesquei a noite toda. Não, ele obedeceu, obedeça. Não fique esperando compreensão de Deus e dos homens. Obedeça a palavra que vem. Pega a palavra para você, não fica se desviando da palavra. Não pense que tem alguém que está pior que você, que a palavra é para ele ou para ela. A palavra é para você. E cumpra com ela. Senhor, eu peço, toca cada coração aqui, meu Deus. Desarma aqueles que chegaram armados com desculpas, argumentos, com situações para te apresentar. E o Senhor quer vazio. O barco vazio, a mente vazia, o coração vazio. Para que o Senhor entre, para que o Senhor faça morada, para que o Senhor possa usar, para que o Senhor dê o caminho. Se a princípio é só um pouquinho, só afastada da beirada, amém. E tem propósito. Quantos de nós que já quer ir para águas mais fundas? Não, eu já estou pronto, eu já sei. O Senhor diz: não. Agora é só por aqui mesmo. Tem que ouvir. Ouve a palavra. Ouve primeiro. Receba primeiro. Você já está me servindo. Já está se dando. Não faz promessa. Escuta e obedece. Espera agora eu terminar o que eu estou fazendo. Espera eu terminar. Agora é o momento de você ouvir, de receber. Aí terminou de ouvir, vai ter direção. Agora vamos para onde as águas são mais fundas. Vai para o fundo. E lance as redes para pescar. Agora é hora disso, agora é hora de atitude, de atividade, de trabalho. É hora dessa ação específica. De agredir. De fazer de novo o que já tantas vezes foi feito e não deu certo. Faz de novo. Mas agora você está fazendo comigo. Eu estou aqui dentro. Eu estou junto. Agora tem direção clara, e a direção é minha, a direção de Deus. Olha que maravilha, está afundando. Agora é para você ver isso. Mas você não vai ficar isso. Você não vai ficar com isso. Você vai pescar gente. Tá bom. Estou largando tudo, estou seguindo o Senhor. Muitos de nós param no meio. Como que eu vou deixar o meu melhor momento, o ápice? Siga Jesus. Senhor, eu peço agora, se há algum bloqueio, impedimento, se há qualquer, meu Deus, obstrução, para que essa pessoa siga o Senhor, se está na mente dela, se está no corpo dela, essa pessoa que a saúde está impossibilitando, uma dor de cabeça, a dor na coluna, a dor nos membros do corpo, se é um problema, meu Deus, em algum órgão do corpo dela, uma doença, uma enfermidade, eu oro agora e eu declaro em nome de Jesus, Senhor. Eu sei que tem demônios que têm lutado para impedir, para atrapalhar com a saúde, que é colocando um bloqueio na saúde, é doença, é enfermidade. Eu oro ao Senhor agora e eu repreendo todo o demônio da enfermidade, todo o demônio da doença, o demônio que traz sobre essa pessoa esse peso no corpo, que ela tem dores, ela tem inflamações, ela incha, ela não consegue se locomover, ela tem dores para ficar em pé, para ficar sentada, para chegar, para permanecer na igreja. Eu não aceito, Senhor. E eu oro em nome de Jesus, repreendendo agora esse mal, esse demônio da enfermidade, que até então trouxe essa pessoa, ela podia até hoje reclamar, mas ela parou, ela ouviu a tua palavra, e ela está indo até o término.
Eu declaro, Senhor, que assim como o Senhor fez com Pedro, o Senhor recompensou ele. Por ele ter ficado até o fim, o Senhor deu uma direção de vitória. O Senhor deu direção, meu Deus, de uma maravilha. Eu oro para que essa pessoa viva também a maravilha do Senhor. Que ela seja curada dessa enfermidade. Que ela seja liberta agora, meu Deus, dessa possessão. Esse demônio que possuía a mente dela, que possuía o corpo dela, que amarrava a vida, que trazia dor, enfermidade, doença, que trazia essa amargura para ela. Eu rejeito, eu amarro agora, eu repreendo, e eu ordeno em nome de Jesus que se há ainda alguma sequela, se há sintomas, se há dores, inflamações, infecções, se há agora, meu Deus, qualquer tipo de resquício, eu ordeno, sai! Sai! E sai em nome de Jesus. Está repreendido o demônio. Em nome de Jesus está repreendido esse espírito de enfermidade. Se tinha algum impedimento agora, que ele caia por terra, para que plenamente essa pessoa se entregue ao Senhor e te sirva. Se faltava saúde, Senhor, para ela te servir, que ela tenha saúde agora, para ela te servir. Se ali alguém podia dizer que aqueles homens eram fracassados, o Senhor foi lá e mostrou, não. Antes de me servir, estiveram no melhor momento da vida. E me serviram. E me seguiram no melhor momento. Cura, Senhor. Eu oro ao Deus que sara, o Deus Todo-Poderoso. Para que aqui, meu Deus, essa pessoa que chegou aqui hoje enferma, doente, oprimida, amargurada, pesada, triste, que ela seja liberta em nome de Jesus. Liberta, Senhor. Liberta agora. Eu oro em nome de Jesus. Eu não oro no meu nome. Eu sei que eu falo no nome de Jesus. O Senhor olha para Jesus e vê que Ele morreu levando essas dores, doenças, opressões, infecções, essas amarguras. O Senhor levou na cruz. Então agora que não permaneça mais no corpo dessa pessoa e que se cumpra a Tua palavra, não a minha. Porque ela não é minha, meu Deus, eu apenas lanço mão e repito aquilo que o Senhor já disse. E eu declaro cura, libertação, eu declaro progresso. Eu declaro, meu Deus, agora a Tua bênção. Eu declaro, meu Deus, plenitude. Eu declaro que ande, que discorra, que cresça, que evolua. Meu Deus, que funcione perfeitamente esse órgão que não funcionava na vida dessa pessoa. E que ela seja livre, que ela seja liberta e que ela seja curada, sarada em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém